A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Hoje nesse vídeo eu vou trazer algo forte, uma experiência muito grande que uma missionária teve com Deus. É sobre o juízo final. Se você deseja, assistir ou ouvir esse testemunho, fique até o final desse vídeo. E não se esqueça, deixa o like e o seu comentário. Como recita nas Santas Escrituras, para que nós possamos, aleluia, conseguir entrar naquele grande dia no reino do nosso Deus. É para isso que nós estamos caminhando nesta graça maravilhosa. É para isso que nós, aleluia, demos as costas para o mundo. Aleluia, santo é o nome do nosso Senhor. Amada Igreja do Senhor, não estava nos meus planos gravar no dia de hoje. Hoje foi um dia bastante, vou dizer, conturbadinho, vou dizer desta maneira. Não foi um dia fácil, mas o Senhor manda e nós temos que fazer. Então eu estou aqui para passar a mensagem que me foi passada. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E eu peço ao meu querido e amado Espírito Santo de Deus que possa guiar cada palavra, cada vírgula, cada palavra com prudência, com sabedoria. Aleluia. Para que eu possa estar passando com precisão, para os meus irmãos, mediante aquilo que o nosso Senhor Jesus me passou, amados irmãos. Os irmãos devem estar sabendo, eu comuniquei lá no grupo, que nós temos de comunicações de missões e também da obra de Deus, das campanhas, que foi cancelada a nossa agenda, a minha e da missionária Doralice. Nós pregaríamos no dia de amanhã na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, mas foi cancelado porque a mãe da nossa missionária Doralice, ela veio a óbito, ela faleceu, o Senhor a recolheu. E nós já sabíamos que isso aconteceria, pois o Senhor Deus já tinha mostrado a missionária Doralice, então ela estava basicamente numa preparação, mas nós nunca estamos de fato preparados para essas notícias quando se trata dos nossos seres queridos. Então, aleluia, eu creio que uma coisa levou a outra. Amados, eu estava conversando com a missionária Doralice, aleluia, sobre a partida da sua querida mãezinha. E ela estava dizendo: irmã Ruth, a minha mãe partiu, a minha mãezinha partiu. Ela estava muito aflita, chorona. E eu disse para ela assim, desta maneira: minha querida e amada amiga, receba meu abraço caloroso. Eu gostaria de poder estar aí com você. Ela está no aeroporto voltando para Belém para o velório. Ela teria que chegar hoje em Mato Grosso às 4. E afinal ela chegou no aeroporto, teve que retornar novamente. Ela está retornando para Belém, para o velório. E eu disse para ela: minha amada e querida amiga, você sabia que isso aconteceria. O Senhor Deus já tinha mostrado para você que este ano seria um ano de perdas, então você já sabia que isso ia acontecer. Gostaria eu de poder estar aí para poder te dar um abraço, mas sei que o Espírito Santo de Deus vai te consolar. O importante é que ela foi salva. E ela disse: irmã Ruth, muitos ficarão. O céu é para poucos. O Senhor falou comigo ontem: o céu é para poucos, irmã Ruth. Muitos vão ficar para o lado de fora, Ramandecai, porque eles não querem viver uma vida santificada, irmã Ruth. As pessoas querem ser usadas, mas não querem passar os processos que passa o servo de Deus. O separado, ele passa processo, muitos processos, dores, perdas, para que ele seja usado segundo a vontade do Senhor. E nós ficamos na comunhão e eu fui orar pela vida dela, mediante tudo aquilo que o Senhor tinha tratado com ela por meio das Santas Escrituras e seu Espírito. Eu guardei aquilo no meu coração e o Espírito de Deus me impulsionou a orar. E comecei a pedir a misericórdia do Senhor Jesus. Eu disse: Senhor Deus, eu peço a tua misericórdia na minha vida. Eu estou ganhando almas para ti, mas não permita que eu perca a minha salvação. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Eu prego a tua palavra, eu vou aonde o Senhor preparar e aonde o Senhor mandar, mas não permita que eu perca a minha salvação. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Preciso do teu Espírito Santo para vencer os dias de deserto nessa terra.
E eu comecei a entrar no quebrantamento da oração, na esfera da oração, no namoro da oração, na entrega da oração. A oração com cara no pó, a oração com humilhação. Eu comecei a chorar muito pela igreja, pela obra que o Senhor Deus entregou às minhas mãos, e pedindo a misericórdia. Eu disse: Senhor Deus, Ramandecai, derrama sobre mim pela misericórdia o espírito da sabedoria, o espírito da excelência, para que eu possa fazer a tua obra com excelência. Derrama sobre mim o espírito, aleluia, de sabedoria, como o Senhor deu a Salomão. Não deixa da minha boca sair injustiça, não deixa da minha boca sair hipocrisia, não deixa da minha boca sair mentira. Eu te peço, tem misericórdia. Eu entrei numa oração de quebrantamento, de humilhação, e pude sentir a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. O Espírito Santo de Deus começou a colocar as palavras na minha boca. Eu entrei nessa esfera de oração, nessa dimensão de oração, que é a dimensão que você consegue escutar a voz do Senhor, que é a dimensão que o Senhor começa a tratar com você, porque quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você se entrega, e eu estou no jejum até agora, porque todas as vezes, pela misericórdia que o Senhor Deus me dá experiência, eu estou no jejum, ninguém ora na minha cabeça, eu sozinha, com a cara no pó, Ramandecai. O céu é minha testemunha dessas experiências que eu tenho com Deus, e eu falo para aqueles que têm dúvidas das minhas experiências. Quero ressaltar que eu não peço ao Senhor, quero ressaltar que eu peço ao Senhor que não me dê mais, porque é uma grande responsabilidade você vir para esta plataforma e dizer: Cristo me disse isso, Cristo me mostrou isso. É de grande responsabilidade. Então, amados, eu entrei nessa esfera da oração, que é essa esfera que você consegue escutar a voz do Senhor falando com você. Então, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você se separa, quanto mais você se santifica, mais Deus permite que você escute a sua voz. Você fica sensível ao toque do Espírito Santo. Você fica sensível à voz de Deus, e Deus começa a tratar com você, mostrando as astúcias do diabo no mundo espiritual. Foi quando os meus olhos foram abertos, os meus olhos espirituais, não os meus olhos físicos, mas os meus olhos espirituais foram abertos, quando eu vi o Senhor Jesus entrando no meu quarto. E Ele tinha nas suas mãos segurando uma balança. Esta balança era uma balança de ouro maciço. Ele vinha segurando em suas mãos uma balança. A sua roupa resplandecia de glória, de poder e de santidade. E ele levava na sua cintura um cinturão de ouro que estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu comecei a orar desta maneira, orava em línguas e orava desta maneira: não deixa da minha boca sair injustiça, não deixa da minha boca sair mentira, não deixa da minha boca sair hipocrisia, não deixa eu viver uma vida dupla. Eu comecei a orar desta maneira. O Espírito de Deus me direcionava a orar desta maneira. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Quando ele entrou com esta balança de ouro em suas mãos, com a sua roupa branca, quando a voz dele bradou, Ramandecai, quando a sua voz com muita autoridade, aleluia, e firmeza bradou, e disse assim desta maneira: ai de ti, se pregares e não viveres. Ai de ti, se fizeres vista grossa com pecado dentro da minha igreja. Aleluia. Ai de ti, se viveres vida dupla. Ai daquele que tirar um J ou um L da minha palavra quando tu te ajoelha. E ele me dava outra visão, Ramandecai, quando eu dobro os meus joelhos no altar da igreja, ali em Curitiba, foi lá que ele me levou. Quando dobras o teu joelho diante do meu altar que é santo e começas a pregar a minha palavra, o meu anjo desce naquela igreja do lado e começa a anotar tudo que estás pregando. A pregação tem que estar alinhado com o que está na palavra. Ai daquele que usa a palavra para que as pessoas continuem no pecado, Ramandecai. Ai daqueles que usam a palavra do Senhor para que as ovelhas continuem no conforto do pecado. A palavra do Senhor tem que confrontar a nossa carne. A palavra do Senhor tem que confrontar o pecado.
A palavra do Senhor tem que trazer mudança para as nossas vidas, temor para o nosso espírito, santidade, renúncia, muita renúncia, Ramandecai. E a minha carne tremia, Shaia. A minha carne tremia de temor da presença do Senhor, Ramandecai. A minha carne tremia, igreja do Senhor. Eu me via com a Bíblia levantada, apresentando a palavra, tal como o Espírito Santo de Deus me ensinou a trabalhar para o Senhor. Depois de meditar com a igreja, levanto a Bíblia, apresento ao Senhor a sua palavra para que Ele me use pela misericórdia e para que tudo que saia da minha boca tenha a aprovação do Senhor. A palavra, aleluia, quando ela sai na direção do Espírito, ela quebra muralhas, ela quebra ferrolhos, ela quebra cadeado. Da nossa boca tem que sair fogo para queimar os demônios por meio da palavra santa do Senhor, que veio para salvar, que veio para transformar, que veio para nos moldar, que veio para tirar-nos das prisões de Satanás. E o Senhor disse assim para mim: venhas, eu vou te mostrar como eu sou justo, fiel e verdadeiro. Te mostrarei um pouco somente de como será naquele grande dia. Mas antes que isso acontecesse, os meus olhos espirituais seguiam abertos quando a passagem do livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 11, que foi esta palavra que o Senhor me deu, passava diante dos meus olhos. A passagem passava diante dos meus olhos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Foi esta passagem que passou diante dos meus olhos, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, quando o Senhor tirou os meus sentidos, aleluia, e me levou nas nuvens, me levou nos aires, pois é lá que vai acontecer o julgamento, o juízo final de Deus. O Senhor me arrancou, Ramandecai, e eu pude me ver novamente como uma jovem de 20 anos, com uma túnica branca. O Altíssimo, Jesus, aleluia, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que será o juiz e o advogado de todos nós naquele grande dia, aleluia, me levou ali. Louvado seja Deus. E ali eu contemplei, irmãos, uma multidão, não dá para contar. Não dá para contar, porque era como se fosse areia do mar. É essa comparação que eu posso usar para passar aos meus irmãos, que os meus olhos espirituais viram. Era como se fosse areia do mar, incontável. Estava ali, aleluia, todos os povos, tribos, raças, línguas diferentes. Estava ali diante do trono branco do Senhor, Ramandecai, para ser julgado segundo as suas obras. Estava todas as gerações ali, meus irmãos, aleluia. E esse será uma das reuniões mais, vamos dizer, tenebrosas, terríveis e tristes que vai acontecer, porque vai estar presente todos aqueles que nasceram até o dia de hoje e ainda aqueles que vão nascer diante do tribunal do Senhor. Ali estavam todos eles, os filósofos, jogadores, ateus, pastores, ministros, missionárias, incrédulos, zombadores, ricos, pobres, sábios, ignorantes, brancos e negros, cantores, todos eles estavam ali, Ramandecai. E o Senhor me mandou observar, mas a minha carne tremia de temor. É assim que eu vou dizer, eu tremia, carne na maneira de dizer, porque eu não estava ali presente na carne. Eu estava com os meus ossos, vou dizer desta maneira, no mundo espiritual, falando, estava tremendo de temor,
porque só a presença do Senhor causa temor, o seu olhar causa temor. Eu olhei para o rosto do Senhor, ele estava muito sério. Aquelas pessoas que eu via como a areia do mar, elas estavam todas de rostos baixos. Elas estavam de rostos baixos. Quando eu vi o Senhor sentando-se em sua cadeira de realeza, ele disse: eu serei o advogado e eu serei o juiz nesse julgamento. Eu fiquei vendo tudo aquilo ali, irmãos. Eu não queria estar ali. Eu estava ali, aleluia, mas eu não queria estar ali. Sabe o que acontece? A gente prega contra o pecado dentro da igreja. Você, minha irmã, meu irmão, que é usado, aleluia, nas pregações para trazer conserto, para trazer renúncia, para trazer santidade. Você, pastor, você, missionária, você, aleluia, que faz a obra do Senhor com compromisso, com seriedade. Que às vezes as pessoas cochicham na hora da pregação, que não gostam da tua pregação, que às vezes não te dão nem a paz de Deus porque não gostou da pregação, que fecham suas caras. Ali não haverá isso. Ali não haverá isso. Não haverá como levantar-se. Serão julgados todos segundo as suas obras, segundo diz a palavra do Senhor. Ramandecai. Aleluia. E se aproximava uma mulher. O Senhor estava sentado no seu trono. Eu vi quando um anjo, ele trouxe ao Senhor como se fosse uma carpeta da vida daquela mulher, um livro da vida daquela mulher. Aquele livro ali era da vida dela. Foi assim que o Senhor me deu essa experiência. E aí ela se aproximava do Senhor e ela mesma começou a dizer para o Senhor, só que antes dela, aleluia, falar, ela fazia reverência ao Senhor. Ela fazia reverência ao Senhor. A Bíblia diz que todo joelho dobrará naquele grande dia. Todo joelho vai dobrar diante do Senhor para reconhecer que Ele é o único, que Ele é o poderoso, Ele é o único Deus. Todo joelho vai se dobrar. Aqueles não querem dobrar o joelho diante do Senhor, aqueles querem negar a existência do Senhor, aqueles querem negar a existência que existe um Deus, aqueles querem negar a existência que existe um céu, que existe um inferno, que morre e termina, mas ali não haverá isso. Ali todo joelho se dobrará. O joelho do incrédulo, o joelho do filósofo, o joelho ramandecalabachelandecai, aqueles que negaram a existência que existe um Deus, aqueles que negam a existência, pregadores mentirosos, pregadoras mentirosas, que querem ramandecai, usar a Bíblia para enganar, terão que dobrar os seus joelhos e reconhecer que Ele é o único Deus que tem que ser adorado. Os católicos, os espíritas, os budistas, todos eles que querem tocar na glória do Senhor, ali não haverá isso. Ela fazia reverência ao Senhor. E ela depois abria sua boca e dizia: Senhor, eu na terra te servi. Eu na terra eu te servi. Eu ganhei muitas almas para ti. Eu trabalhei para o teu reino. Eu fiz um trabalho para ti lá na terra e ganhei muitas almas para ti. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E o Senhor disse assim para ela com muita firmeza e disse: disserte bem. Disserte bem. Ele olhou para mim e recitou o livro que está, a passagem, aliás, que está escrito no livro de Jeremias. Ele disse dessa maneira: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ele recitou esta passagem e disse assim para ela: vejamos tua vida. E abriu um telão. Abriu um telão e aparecia desde a sua nascência, desde o nascimento dela, até o momento que ela aceitou Jesus. Depois, quando ela se batizou, foi parecendo assim como páginas, só que muito rápidas, mas ao mesmo tempo que se passava muito rápida essa página diante de nossos olhos ali numa tela, se podia ver com precisão cada detalhe da sua vida, desde o seu nascimento
desde o momento que ela aceitou Jesus, aleluia, até o momento que ela, aleluia, se batizou. E apareceu, aleluia, ela pregando, ela ganhando almas para o Senhor. Apareceu tudo isso. Apareceu quando ela orava ao Senhor e pedia, aleluia, para que o Senhor preparasse um esposo para ela. E assim o Senhor atendeu, aleluia. Assim o Senhor atendeu, aleluia. A sua oração, o Senhor deu um esposo para ela, ela casou. Só que o seu esposo se desviou. Na caminhada, o seu esposo se desviou. O seu esposo começou a traí-la e a trocou por uma mulher mais jovem. A trocou por uma mulher mais jovem e ela nunca conseguiu perdoá-lo. Apesar que ela pregou a palavra, apesar que ela se batizou, apesar que ela caminhou em santidade, o coração dela não tinha liberado perdão, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui no livro de Mateus, aleluia, capítulo 18, verso 21, está escrito: então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Foi essa passagem que o Senhor recitou diante dela, Ramandecai. Foi essa passagem, aleluia, que o Senhor recitou diante daquela mulher. Ele disse: você não perdoou, você conhecia a minha palavra. Amados e amadas, a Bíblia vai dizer que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Você tem que perdoar e receber o perdão, porque se você não perdoar e não receber o perdão, a tua salvação está em jogo, a minha salvação está em jogo. E eu vi quando abri um buraco e uma mão negra puxava lá para baixo. Uma mão negra puxava. Meus amados aqui do canal, é muito forte esse testemunho. Não coloquei todo, que dá uns 40 minutos, devido aqui ao YouTube, que é uma plataforma muito rigorosa. Mas deu para perceber o que de fato representa esse grande testemunho. Essa grande experiência espiritual. O homem e mulher de Deus verdadeiramente vive de experiências com Deus. Vive de testemunhos para contar. E dentre tantas outras coisas que foram relatadas nesse áudio, nesse vídeo, me chama a atenção o fato de a questão de o céu, né? Foi dito aqui nesse áudio, nesse vídeo, o céu não é para todos. Muitos estão se enganando, dizendo que Deus é o Pai de todos, que Deus veio para todos, que Jesus veio para todos. Sim, é verdade. Jesus veio para todos e todas. Só que nem todos e todas querem Jesus. Aí, por não quererem Jesus, não vão morar no céu. Veja bem, Jesus é o noivo. Ele vem buscar a noiva, que é a igreja. Você já viu alguma noiva ir se casar, né, com o noivo sem querer? Não. Só se casa com o noivo, né, se tiver o quê? Amando o noivo, né? Uma ligação com ele. Do mesmo jeito é Jesus, é o noivo. Se as pessoas não estiverem ligadas a ele, não vão subir. É lamentável. Não podemos enganar ninguém aqui na internet. Deus ama a todos, mas nem todos amam a Deus. Eu ficando por aqui, mas se o Senhor permitir, eu volto com mais um vídeo impactante no canal. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Se você quer receber outros vídeos como esse, tá? Se inscreva no canal.